muito bom dia, quase um boa tarde, mas para mim é um imenso prazer tê-los aqui. Eu sou Évila Carreira, eu sou advogada, sou professora, palestrante, desenvolvo um treinamento na área de oratória, tenho um programa chamado Diálogos Jurídicos, acessível no YouTube, e de todas essas profissões que disse, sou estudante, porque a gente não deixa de ser estudante nunca, faço mestrado em Administração Estratégica de Negócios. Então, assim, de todas essas profissões, a que mais me realiza, sem sombra de dúvidas, é ser professora. Então, adoro estar em contato com os meus alunos, adoro esse ambiente de sala de aula, adoro essa questão do compartilhamento de conhecimento e é muito um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Porque, queira ou não, a gente não se resume apenas à profissão que a gente escolhe. Tem que ter um sentido naquilo que a gente faz. E eu encontro muito sentido, né, em ser professora, em ser educadora. E aí, então, o que justifica jovens, tão jovens, largarem amanhã de sábado para entrar em uma sala de aula e assistirem uma palestra sobre gestão de carreira? O que será que é isso que vocês hoje estão se propondo a fazer? E o nome disso tem nome, aliás, isso que vocês estão fazendo tem nome e se chama afiar o machado. E de onde vem essa expressão afiar o machado? Vem de uma obra de Stephen Covey que fala sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Essas pessoas, elas têm o hábito de afiar e amolar o machado delas. E o que seria isso e de onde vem essa expressão afiar o machado? Vem de uma história que diz que numa longínqua região montanhosa havia um ancião que era tido na região como o melhor lenhador de árvores que se tinha notícia. Aí um jovem queria aprender o ofício de lenhar árvores e foi ao encontro desse ancião, assim perguntando se ele, né, o aceitaria como aprendiz. E aí o senhor o acolhe e por vários meses os dois ficam juntos. Só que chegou um determinado momento que o jovem se julgou já superior a seu mestre e resolve desafiá-lo. E diz assim: mestre, eu acredito que eu já consiga lenhar o maior número de árvores que o senhor. Eu acredito que eu consiga, né, desempenhar esse ofício melhor que o senhor. O senhor aceita um desafio? Vamos marcar um dia, um período, um prazo e vamos ver quem consegue lenhar o maior número de árvores? O mestre aceitou o desafio, marcou-se hora, marcou-se data e a disputa então começou. Por várias vezes o jovem via o ancião descansando. Chegava final de tarde, ele sentava para contemplar o pôr do sol. E aí, então, crescia dentro do jovem aquela certeza de que ele iria vencer, de que ele iria ganhar. Certa feita, então, o ancião acordou bem cedo e resolveu, ao invés de lenhar árvores, contemplar o nascer do sol, o canto dos pássaros, o vento soprando nas árvores. Aí o jovem disse: essa disputa já está ganha. Por quê? Porque ele, ao invés de estar, né, lenhando árvores, está aí contemplando o nascer do sol e a natureza, pois bem, aí chegou o dia da prestação de contas. E no dia da prestação de contas, para surpresa do jovem, quem havia ganhado o desafio? O mestre. A pergunta foi inevitável: ô mestre, como é que o senhor conseguiu fazer isso? Como é que o senhor conseguiu essa proeza, se por várias vezes eu vi o senhor descansando, eu vi o senhor lá contemplando a natureza? Aí o mestre disse: mas meu caro, compreenda, é porque toda vez
E cada vez que eu parava para descansar, eu aproveitava para afiar os machados. Então, vocês podem estar tendo a ideia que estão parados. Estamos parados, sentados ouvindo uma pessoa falar. Mas, na verdade, o que vocês vieram buscar é exatamente o afiar o machado de vocês. Porque eu tenho certeza que o que vocês vão ouvir aqui hoje vai ter impacto na vida de vocês, pessoal e profissional. E eu, sinceramente, tenho esse propósito. Se eu conseguir impactar a vida de um só que esteja presente aqui nessa sala, minha missão está cumprida e eu vou me dar por satisfeita. Mas se for mais de um, então, aí, né, a felicidade é plena e eu não vou ganhar só o dia, não, eu vou ganhar a semana inteira que ainda está por vir. E já que a gente veio falar de carreira, Évila, o que eu devo compreender primeiramente como carreira? O que seria isso? Teria um conceito de carreira? Primeiramente, a gente tem que compreender carreira como caminho, como estrada. Etimologicamente, quando a gente vai para a origem da palavra, carreira está relacionada a isso. Mas tem um conceito que diz que carreira é a sequência individualmente percebida de atitudes e comportamentos associados com experiências relacionadas ao trabalho e atividades durante a vida de uma pessoa. E vejam que normalmente quando a gente pede ou quando uma pessoa ela é solicitada para falar da carreira dela, ela normalmente só fala de quê? Dos aspectos profissionais. Ela só normalmente costuma falar sobre o que fez em graduação, em pós-graduação, né? Quais foram os caminhos ou os empregos que ela teve. E não, carreira não é só isso. A carreira, ela tem que ver exatamente com os percalços pelos quais vocês irão enfrentar, pelas dificuldades que vocês irão passar, por dificuldades pessoais, por superações íntimas que seu futuro empregador desconhece, para que você alcance isso aqui, que é o que as pessoas normalmente costumam ver. As pessoas, elas dizem assim, mas fulano teve sorte. Mas como ele teve sorte na vida? Não. Não é uma questão de sorte, é uma questão de esforço. Porque para chegar onde se está, certamente foi necessário todo um empenho. E vejam, eu vou trazer um exemplo bem real, só para que vocês percebam como a vida pessoal está intimamente ligada à sua construção profissional. Quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram. E aí então, a partir da saída de meu pai, né, de casa, a gente começou a enfrentar certos problemas financeiros. Minha mãe, professora do estado, não abria mão de que eu terminasse meu ensino médio na escola em que comecei. Então eu já estava nessa escola desde a 3ª série. Então ela almejava e queria e desejava que assim o fosse, que eu concluísse meu ensino médio nesta escola. E assim foi feito. Só que eu não passei logo de cara no vestibular. Eu tive que encarar cursinho. E nessa de fazer cursinho, como eu não tinha condições, né, financeiras para pagar toda a mensalidade, eu fui convidada por um de meus professores para ser monitora. E quando eu fui ser monitora e diante de alunos, eu aqui numa sala de aula, eu me descobri professora. E foi a profissão de professora que me ajudou a construir o que eu sou hoje. Mas tudo começou de uma crise financeira que me impulsionou
a vencer e superar os meus medos, as minhas ansiedades e as minhas frustrações, para que eu me pusesse diante de 150 alunos, coisa pouca, para início de carreira, né? 150 alunos, coisa básica. Exatamente para que hoje, quando vocês veem o que vocês veem, normalmente não se mostra esse pé roto, esse pé machucado. O que se vê normalmente é aquele esplendoroso no palco bailando. Então, aprendam que a experiência de vida de vocês, às vezes até aquelas que nós julgamos ruins, que nós julgamos e até questionamos por que isso está acontecendo comigo, até isso pode ser o combustível para o seu sucesso. Isso pode ser o empurrão que você precisava para você voar e de se deslanchar e se lançar no céu da vida. Então, jamais desprezem uma experiência que à primeira vista pode parecer ruim, porque talvez ela seja a que vai te levar para esse pé aqui. E aí, então, é preciso também falar um pouco dessa evolução de eras. Meus caros, a gente viveu um período em que ter terra era o maior patrimônio que você podia ter. Nós éramos medidos, o homem era medido, terra que ele dispunha. Depois, a terra cedeu espaço para o capital. E entramos na era do capital, que você era medido pela sua capacidade produtiva. Eu vou te medir, vou te mensurar, vou te quantificar pelo tanto que você pode me render, pelo tanto de hora que você pode me vender e aí então, né, produzir. E o capitalista, ele também era medido pela capacidade de capital que ele conseguia acumular. Só que nós estamos agora numa era diferenciada. Nós estamos numa era chamada Era do Conhecimento, que é o maior patrimônio que vocês podem ter na vida de vocês. É um patrimônio que não se deteriora com o tempo, é um patrimônio que à medida que o tempo passa, ele só evolui, cresce, é um investimento certo, não se preocupe, porque investir em conhecimento é um investimento com retorno seguro. Conhecimento é um patrimônio que ninguém pode roubar de você, ninguém pode te furtar, ninguém pode depredar, é seu. E sabe o que mais me encanta no conhecimento? Toda vez que a gente compartilha, a gente ganha. É o único patrimônio que toda vez que a gente divide ele, a gente fica com o nosso e ainda agrega o do outro. Então, conhecimento é o maior investimento que vocês podem fazer para a vida e para a carreira de vocês. E aí me perguntam, Évila, nessa era, o que o mercado está exigindo de nós? Nessa era do conhecimento, nessa era das competências, o que o mercado vem exigir da gente? Qual é o perfil desse profissional do século XXI? E aí eu tenho algumas orientações para compartilhar com vocês. Flexibilidade e criatividade. Eis duas grandes características que nós devemos desenvolver. Flexibilidade, sabe por quê? Porque uma coisa é certa, uma coisa não muda, de que tudo vai mudar. E se a gente não tiver essa flexibilidade à mudança, nós vamos ficar presos a padrões que vão ser superados e a gente ainda vai estar pensando como pensávamos antes. É preciso ser flexível com o outro, é preciso ser flexível com as regras. Por quê? Porque às vezes elas estão ali exatamente para serem aprimoradas. Então a flexibilidade é uma característica que vai ser muito exigida de vocês.
Uma outra característica é criatividade. Tem palavra que vocês escutam mais que crise ultimamente? É crise financeira, crise de valores, crise política, crise econômica. Tem palavra que vocês escutam mais ultimamente do que essa? Crise nos recursos naturais. Gente, em tempos de crise, tire o S, crie. A crise, ela serve para instigar a nossa criatividade. Então, aproveitem a crise para criar e explorar os múltiplos potenciais que vocês têm. O profissional do século XXI, ele tem que ter a consciência de que ele vai estudar sempre. Até porque a grande moeda é o conhecimento. E se você não estuda, você não acessa ele com facilidade. E estudar já não é mais, não é só apenas aquele padrão que a gente conhece. Sentar na carteira, na cadeirinha, na mesa, abrir o livro e vamos estudar. Não é assim? O padrão normal de estudo não é esse? Pois bem, hoje você estuda com um vídeo na internet. Hoje você estuda com grupos no Facebook. Hoje você pode usar o Instagram ou o WhatsApp para compartilhar, adquirir conhecimento. Então hoje as ferramentas são outras e não só o livro de papel, né? Aquela caneta colorida, eu mesmo tenho umas 6, adoro, né? Adoro colorir livro e tal, enfim. Então a gente já superou. Estudar não significa necessariamente só isso. Entender as diferenças culturais. Nós estamos numa era em que somos intolerantes à intolerância. Nós já não admitimos mais a intolerância a quem é intolerante. Então hoje nós estamos falando muito sobre respeito. Respeitar as diferenças culturais, respeitar as diferenças de escolha, respeitar as diferenças de personalidade, respeitar as diferenças de valores. Por quê? Porque respeito é a base que sustenta toda e qualquer relação. E não estamos só, precisamos nos relacionar sempre. Logo, respeito é a base de todo e qualquer relacionamento. Possuir habilidades sociais e capacidade de expressão. Saber se relacionar, como eu já disse, e mais, saber falar, saber se comunicar. Quem não se comunica, não se evidencia. Você pode deter o maior conhecimento do mundo, mas se você não sabe expressá-lo, você não tem como compartilhá-lo. Outra coisa, você pode dizer tudo, você pode externar sua opinião, sim, porém, muito mais importante que o conteúdo que você vai passar é a forma como você vai passar. Porque até um te amo, dito de forma agressiva, ao invés de presentear o coração, vai violentá-lo. Então, e quem não quer escutar te amo? Então, até ele, que é uma sentença tão, né, que soa como música aos nossos ouvidos, se for dito de uma forma agressiva, não vai ter o efeito que a gente espera. Então, é preciso ter conteúdo para passar, sim, que é o conhecimento, mas é preciso também ter preocupação de como vai passar. Ou seja, você tem liberdade para se expressar, mas é preciso saber como irá fazê-lo. Por quê? Porque é importante essa questão da capacidade de expressão. Assumir responsabilidade. Se tem uma coisa que nós almejamos, é liberdade. É ou não é? Quem aqui não quer ser livre? E existe um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre que diz o seguinte: nós não tivemos escolha para existir, mas, uma vez existindo, somos responsáveis
por todas as nossas escolhas. Então, nós somos livres, porém a nossa liberdade, ela requer responsabilidade. Eu costumo dizer assim, você quer ser livre? Prova que é responsável, porque é isso que acontece dentro da família e na sociedade. As pessoas, elas vão te dar oportunidade, elas vão confiar em você e, obviamente, você vai conquistar sua liberdade, mas para isso você tem que provar o quê? Que você é responsável. E a responsabilidade, ela é construída, essa ideia de responsabilidade, ela é construída diariamente. Desde a forma como você se coloca lá em sua sala de aula, né, no seu grupo da igreja, na sua família, que é onde tudo começa, enfim. Então, pensem bem que esse binômio, liberdade e responsabilidade, caminham juntos. E ter intimidade com novas tecnologias, isso é um problema para vocês, né? Isso é um problema grave, né? Assim, eu estou numa sala repleta de jovens, lidar com novas tecnologias deve ser muito difícil, né? Minha filha, gente, eu tenho uma filha chamada Vida Maria. Ela tem 2 aninhos de idade. 2 aninhos de idade. Ela já baixa aplicativo, ela fecha a janela da propaganda e o pior, não sei se vocês já ouviram falar num negócio chamado modo infantil. A gente bota no modo infantil para que a criança ela não, por exemplo, ligue para os nossos contatos e fique falando o dialeto que só a gente que é pai entende, né? Ou então fica mandando áudio. Minha filha manda áudio para os meus grupos da faculdade. Então, de repente, né, no grupo de professores, tá lá um áudio de Vida Maria cantando, né, a roda do ônibus, roda, roda, roda. E a gente paga esses micos. Então, o que a gente faz? A gente coloca, né, no modo infantil. Pois bem, minha filha de 2 anos, ela já bota no modo infantil e ela tira do modo infantil. Então, para que a utilidade do modo infantil? Eu não sei. Então, a ideia é novas tecnologias. Eu tenho certeza que essa geração, a de vocês e essa que está vindo, já vem com um chip implantado, né? Então, eles que ensinam pra gente. Porque tem coisa que nem eu sabia, meu filho de 5 anos que me ensina. Mas tudo bem, né? A gente vai sobrevivendo e vai se adaptando. E a essa questão das novas tecnologias, é também necessário nós sermos empreendedores. E o empreendedorismo tem que ver com... Não basta esperar o futuro, é preciso fazer o futuro. E você faz o futuro que você quer. Ninguém vai escolher o futuro para você, é você que vai decidir o futuro que você quer. O empreendedor, ele não só pensa no futuro que ele quer, como ele faz o futuro que ele quer. A grande diferença de uma pessoa empreendedora para uma não empreendedora é exatamente aquela que pensa, imagina e projeta e vai lá e executa. Por quê? Porque o que eu percebo são pessoas com ótimas ideias, mas que não saem do papel. Ótimos projetos, querem fazer acontecer, revolucionar, mas não conseguem nem gerir a vida pessoal. Quem dirás dar um passo para contribuir socialmente e ainda contribuir, né, no ambiente profissional. Então, assim, tudo passa por uma tomada de responsabilidade, de projetar o futuro que quero e ir construir o futuro que eu quero. Isso é ser empreendedor. Não é só pensar, mas é pensar e fazer, pensar e agir. E aí, então, qual é, então, a perspectiva desse profissional do futuro? Esse novo modelo de era das competências requer a aplicação de um profissional capaz de atuar cognitivamente em contraste ao trabalho fordista. O que é isso? Aquele trabalho em que você não tem a visão do todo, você tem a visão da parte. Vocês, alguém aqui já ouviu falar de Charlie Chaplin? Charlie Chaplin tem uma obra fantástica, um filme chamado Tempos Modernos. E tem uma cena que é caricatural, que é o Chaplin atarrachando, né, um parafuso e ele só faz aquilo.
Ele não tem, por exemplo, noção de que o que ele faz vai impactar num todo. A concepção fordista de produção, ela só te dá noção da parte. É a mesma coisa quando você se propõe a estudar enfermagem, que a gente estava conversando antes. Quando você se propõe a estudar enfermagem, você acredita que só os conhecimentos de enfermagem lhe serão suficientes. E aí você não passeia pela psicologia, você acha que direito não te diz respeito, você não passeia pela assistência social, e a ideia é você ter é o que a gente fala de interdisciplinariedade, ou você ter um olhar ou uma visão mais sistêmica, você olhar o todo e não apenas a parte. Aliás, já disse isso desde o início, né? Nós não somos apenas um único quadrante, nós somos um todo. E disso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Que tinha como uma das características a especialização. Então eu acredito que até vocês já ouviram falar disso, né? Eu, para ser bem-sucedido, tenho que me especializar em determinada coisa. Isso não é de todo falso. Porém, hoje a gente está exigindo muito mais uma multiqualificação que uma especialização. Eu sou muito bom nisso, mas me falta outras competências. Então, eu sou uma pessoa que sei demais sobre direito. Olha, direito empresarial, que é a minha área, meu ramo de atuação, eu sou expert, eu sou uma espécie, mas eu não sei, por exemplo, técnicas de negociação ou relacionamento interpessoal, porque eu preciso lidar com gente. E isso só o direito não vai me dar. Então eu preciso buscar conhecimento em outras áreas para que eu me torne cada vez mais perto desse profissional que o século XXI exige. De tal profissional espera-se uma formação que privilegie o raciocínio lógico, a abstração, criatividade, o aprender a aprender e o aprender a fazer. Só que além de aprender a aprender e aprender a fazer, tem mais outros dois, que é o aprender a conviver, e conviver quer dizer viver com. Nós somos aquilo que nos permitimos ser dentro e a partir da convivência com os outros. Nós não vivemos em ilhas, nós precisamos do outro para evoluir, nós precisamos do outro para crescer. Então, aprender a conviver, e não foram poucas as vezes que vi pessoas com um notório saber, pessoas com a capacidade técnica ímpar, mas que não se mantiveram em empregos porque não sabiam conviver. Não tinham flexibilidade para aceitar o outro em suas diferenças. Não sabia que a sua liberdade depende também da liberdade do outro. Eu preciso respeitar o outro à medida que eu quero também ser respeitado. E além de aprender a conviver, nós também precisamos aprender a ser. E agora vem um próximo passo. Eu só sou quando, ou eu só me permito ser, ou eu só aprendo a ser, quando eu aprendo a me autoconhecer. E aí, então, eu vou parar um pouquinho para falar sobre autoconhecimento. Se vocês querem ter o famoso sucesso que todo mundo almeja, esse sucesso psicológico, o primeiro passo é se autoconhecer. O principal desafio do novo modelo é desenvolver a busca pelo autoconhecimento, para que por meio desse seja possível ao indivíduo alcançar a satisfação dos objetivos de carreira e vida profissional, ou seja, o famoso sucesso psicológico. E é aquela sensação, né, de bem-estar e de dizer, cheguei onde cheguei e estou feliz por estar aqui. Só que para você dar esse passo de autoconhecimento, agora vem. É muito importante que vocês conheçam essa matriz.
É uma matriz fácil de compreender e é uma matriz que eu sugiro, inclusive, que você continue afiando o seu machado depois dessa palestra e pare alguns minutos para escrever. Escrever o que, Évila? O que você vai me propor a fazer? Autoconhecimento. Alguma vez vocês já pararam para se autoquestionar quais são os pontos fortes de vocês? Quais são as suas melhores habilidades? Quais são as qualidades que o mercado está lá, ansioso para conhecer? Alguma vez vocês já se perguntaram o que me faz ou o que contribui para a minha melhor versão? O que eu tenho de diferencial em relação às outras pessoas que se constitui como meu ponto forte? Isso é o seu olhar para dentro de você. Mas também, paralelo a isso, a gente precisa também conhecer as nossas fraquezas. A gente precisa conhecer as nossas debilidades. É o famoso calcanhar de Aquiles. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu sempre tive uma facilidade de me comunicar. Desde pequenininha, eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, muito inibida. E sempre eu me destaquei nos meus grupos, nas minhas, nos trabalhos de escola, como aquela, sabe, a relatora do grupo, vai lá para frente falar. Então, isso realmente é um ponto positivo, é um ponto forte. Tanto que quando surgiu a oportunidade de eu ser professora, eu tinha essa habilidade de comunicação, juntei a força com a oportunidade e deu no que deu. Porém, eu tenho uma fraqueza, nem usei o pretérito perfeito, ou seja, presente, uma fraqueza que se chama ansiedade. Impaciência. Se alguém estiver se identificando, viu, gente, fica tranquilo. Porque a ansiedade, por exemplo, me fez pesar 123 quilos. A ansiedade, por exemplo, já me fez perder oportunidades por não saber esperar. Então, a ansiedade me paralisou já em algumas vezes, exatamente porque eu não sabia lidar com ela. E aí eu estabeleci meta, que é outra coisa que eu vou falar agora para vocês. Quando eu me autoavaliei e percebi que por muitas vezes eu estava perdendo oportunidades por conta da minha ansiedade, eu comecei a estabelecer alguns propósitos. Alguns propósitos claros, alguns propósitos, fixos, que é exatamente essa questão do estabelecimento de metas. Olha que bacana! O mundo se afasta e dá passagem para o homem que sabe aonde vai. Quando a gente estabelece meta, nós vamos otimizar um patrimônio valiosíssimo chamado tempo. Gente, vocês com certeza já ouviram falar, tempo é dinheiro, já? Pois bem, tempo é mais importante que dinheiro. Sabem por quê? Porque dinheiro você pode fazer um mau investimento e depois recuperar. Mas um dia perdido é um dia perdido e que não volta mais. Saúde, alguém aqui já adoeceu? Alguém aqui já adoeceu? Mas estão todos bem, saudáveis, felizes, porque a saúde, até ela, que é também um patrimônio importante, um bem valioso, até a saúde a gente pode recuperar. Toma um remedinho, um chazinho que mamãe prepara e a gente já está 100%. Agora, tempo, um ano perdido, tem como vocês recuperarem? Sabe aquele dia que você se planejou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou colocar todos os estudos em dia, eu vou malhar,
Aí, de repente, dá 8 da noite, você olha e... consegui fazer nada, já era. Então, a ideia é exatamente isso. Só que, todo dia assim, faz isso não. Então, a ideia é que vocês otimizem tempo. E depois eu vou falar de um outro impacto disso, que é exatamente isso aqui. Eu adoro essa citação. Eu conheci ela através de um grande palestrante, né, um professor chamado Mário Sérgio Cortella. Foi a partir dele que eu conheci essa citação. A vida é muito curta para ser pequena. A vida, ela é breve, ela é rápida, efêmera, para nós fazermos de nossa existência algo pequeno, medíocre, que não deixe legado, que não seja significativa para mim e para os outros. E daí a importância de se estabelecer metas. E metas em todos os campos. Sabem por quê? Porque a gente não é só isso. Atrás de cada um aqui que busca o crescimento profissional, eu tenho filhos, irmãos, amigos. Sim, vocês são filhos de alguém e vocês têm que exercer o papel de filhos. Alguns de vocês têm irmãos e devem exercer o papel de irmãos. Alguns de vocês aqui pertencem ou integram um grupo de igreja, um grupo de música, um grupo de estudo, um grupo de esporte. E isso é importante, porque a gente não é só profissão, a gente também é relacionamento. Não vivemos sós, não estamos nunca sozinhos. Então a gente se relaciona o tempo inteiro. E também nós precisamos cuidar da qualidade de vida. Claro, nós precisamos ter ideia e noção de que a gente precisa de saúde para tocar nossos sonhos, né? Nossos projetos. A gente precisa ter uma conexão, né, com a espiritualidade, independente da religião, mas é tão importante ter essa conexão com algo além, né, além da terra, extra, né, metafísico, beleza? Além do físico, é muito importante ter essa conectividade. Então, às vezes, você está ótimo no lado profissional, super bem resolvido, ganhando os rios de dinheiro, tá tudo massa, mas sua família está ruindo. Você já não consegue, por exemplo, ter tempo para ver seus filhos crescerem ou para dar um abraço em seus pais e eles já reclamam, né? Como nunca mais você sentou para conversar comigo? Ou então você já acorda no automático e não tem tempo nem para parar e dizer assim, ó, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de mais um dia. Você já acorda e já vai começando e a rotina te engole e você nem consegue parar, respirar e dizer, vamos lá, mais um dia. Ou então, uma coisa muito comum de acontecer, você fala que é uma maravilha com seus amigos pelo WhatsApp. É um troca-troca de mensagem, parece inclusive que você ouviu ontem. Mas quando você se dá conta, já tem quase um ano que vocês não se encontram. Quando vocês se dão conta, essa pessoa está precisando de ajuda, essa pessoa está precisando de auxílio, mas sequer você ficou sabendo disso pelo fato de se restringir a uma relação de redes sociais. É um meio chavão isso que eu vou dizer, mas é uma pura verdade. As redes sociais são ótimas, eu sou entusiasta, adoro. Até porque tive contato com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, como minha irmã, que mora em um outro país. Passei a reencontrar colegas de ensino médio, até porque eu tive que sair de Salvador para vir para Vitória da Conquista para fazer direito na UESB. Então, assim, as redes sociais são fantásticas, mas o que acontece? Aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Então, é preciso sim pensar que a gente não é só profissão, a gente é profissão,
a gente é relacionamento, a gente é pessoa e também somos qualidade de vida. Por quê? Porque se a nossa vida não tiver a qualidade que a gente der ou emprestar a ela, nós também não vamos ter energia para ir e alcançar nossos objetivos. E por falar em objetivo, é preciso que seus objetivos sejam inteligentes, sejam smart. Ou seja, é preciso que ao estabelecer uma meta, você tenha muito claro que ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, alcançável, representativa e por tempo definido. Eu vou dar meu exemplo rápido sobre os meus 123 quilos. 123 quilos pesa, gente, mas pesa, principalmente no salto, pesa. E com 2 filhos pequenos, então pesa ainda mais. Então o que acontece? Estabeleci uma meta de, num prazo de 6 meses, passar a pesar 2 dígitos. 2 dígitos. Nem que fosse 99,9 já estava valendo, porque era 2 dígitos. Mas aí, então, iniciei um programa, de emagrecimento, com a alimentação equilibrada, com atividade física. E quando chegou os 6 meses, eu estava com 102. Ou seja, 21 já tinham ido embora. Você com 21, você se empolga ou não se empolga? Se empolga. E vamos lá tentar correr atrás desse... Já cheguei tão perto, 102, vamos lá. E eu vou completar semana que vem 1 ano desse meu propósito de ter um corpo leve, assim como a alma leve. E aí já foram 35 eliminados. Não me pertence mais, eu nem falo perder, porque eu não quero encontrar, Então deixa lá. Então a ideia, e vejam que isso me permitiu, inclusive, ter melhor disposição, o que me permitiu ter e colocar em prática vários projetos que estavam engavetados, projetos inclusive profissionais. Então, às vezes, vocês acreditam que algo da vida pessoal não vai impactar na vida profissional, mas vai. Vocês são um sistema, tudo está integrado. Quando uma coisa balança, a outra também acaba afetando. Então, pensem sempre em evoluir no conjunto e no todo. E programação gera pensamento, pensamento gera sentimento, ação, todo sentimento gera ação e para toda ação existe um resultado. Vamos ver se a gente consegue falar todo mundo junto essa ideia de que programação gera... Pensamento gera, sentimento gera e para toda ação existe um resultado. É inevitável o resultado. E aí, dentro desse resultado, preocupe-se e estabeleça como meta e propósito de vida ser ou se tornar uma pessoa importante. Como assim, Ego? Importante? Você está falando de carreira, você está falando ser assim um líder, ocupar um cargo de alto poder, é isso que é ser importante? Não. Importante vem do verbo importar, que quer dizer trazer para dentro. Ser importante é se tornar uma pessoa tão especial para outra, a ponto de ela importá-la para dentro do coração. Então, tornar-se importante é não tornar a vida pequena, vejam que está tudo conectado, é exatamente você se tornar alguém especial e que faça a diferença na vida dos outros. Seja no exercício de uma profissão, seja na convivência em sociedade, seja em sua família. Seja importante a ponto de cada uma das pessoas que fazem parte do seu círculo te importar para dentro do coração. E se você adoecer, ela vai sentir. E se você faltar, ela vai sentir falta também. Por quê? Porque você é importante para ela. Além disso, independente do resultado que você obtenha, agradeça. Gratidão é o combustível
da roda da abundância, da fortuna, da prosperidade. Ainda que o seu resultado não seja o que você esperou, agradeça. Gratidão é o maior sentimento que você pode ter, que vai fazer os seus caminhos se abrirem e vai fazer com que novas oportunidades surjam. E tenham pique. O que é pique? Pique vem de paixão. Escolham fazer algo e façam algo pelo qual vocês vão desenvolver verdadeira paixão. Porque quem faz com paixão costuma fazer o melhor de si. Costuma trocar o vou fazer o que eu posso pelo eu vou fazer o melhor que eu puder. Isso se chama excelência. Então, quem faz o que faz por paixão, não importa a remuneração, vai fazer porque aquilo tem sentido de vida. E isso faz com que a vida de vocês se torne grande. E de iniciativa. Existem duas filosofias na vida, Zeca Pagodinho e Geraldo Vandré. Zeca Pagodinho diz assim, ó, deixa a vida me levar. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E você vai deixando a vida te levar. Mas o Geraldo Vandré diz assim, ó, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Façam a hora acontecer. Não espere que a oportunidade surja. Faça a oportunidade acontecer na vida de vocês. Questionem-se, mas questione com vontade. Questionem-se sempre, porque normalmente a gente questiona o outro, mas não se questiona. Em que eu ainda posso melhorar? Em que eu ainda posso me aperfeiçoar? O que eu ainda não sei, que eu preciso saber? Será que o que eu vou falar vai agregar? Questione-se. Por quê? Porque o autoquestionamento faz parte desse crescimento pessoal e profissional. Urgência. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O mal da nossa era está sendo a procrastinação. Na segunda eu começo a dieta, amanhã eu estudo, no final do ano eu resolvo esse problema, deixa 2017 terminar, que no ano que vem tudo vai ser diferente e você não toma a iniciativa de fato mudar essa sua realidade e as coisas que vocês estão insatisfeitos. E para mim a palavra mais linda, entusiasmo. Entusiasmo quer dizer Theo, Deus, entro dentro. Entusiasmo quer dizer ter Deus dentro de si. E quem tem Deus dentro de si sabe que pode vir tormentas, vendavais, furacões, mas a gente vai se manter firme e de pé. Quem tem Deus dentro de si é uma pessoa iluminada e costuma iluminar os outros. Por isso a gente chama elas de pessoas entusiasmadas. É uma pessoa cheia de Deus e que propaga essa luz. E uma pessoa que tem Deus dentro de si não se corrompe, não se boicota, porque sabe que carrega um grande poder dentro de si. E para finalizar e me despedir de vocês, último conselho para a carreira e para a vida. Não sejam quase. E eu encerro declamando um poema. Ainda pior do que a convicção do não é a incerteza do talvez. É a desilusão do quase. É o quase que me incomoda e me entristece, trazendo tudo que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganha, ainda joga. Quem quase passa, ainda estuda. E quem quase amou, não amou. Basta pensar nas oportunidades que se perderam por medo, nas ideias que nunca saíram do papel por essa maldita mania de se viver no outono. Pergunto-me às vezes o que nos leva a escolher uma vida morna e a resposta é ser de có. Está estampada na frouxidão dos abraços, nos bom dia, quase que sussurrados. Sobra covardia e falta coragem até para ser feliz.
A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, o arco-íris seria em tom de cinza e os dias seriam nublados. O nada não acalma, apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. E preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é simplesmente desperdiçar a chance de merecer. Porque para os erros há perdão, para os fracassos, chance, e para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio e economizar alma. Um romance cujo fim é indolor não é romance. Então não deixem que o medo impeça vocês de tentar. Desconfie no destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que planejando, vivendo que esperando. Porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. E eu espero de coração sincero de que vocês não sejam quase em nada na vida de vocês. Que vocês não sejam quase pessoas felizes, quase pessoas bem-sucedidas, quase homens e mulheres de bem. Que vocês sejam inteiros, intensos e que desfrutem do sucesso e da vitória. Fiquem com Deus. Obrigada.